Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, viva Jesus, viva Maria, Mãe Santíssima, Rainha e Irmã do Carmelo. Eu sou Anderson Virgílio, pertenço à Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares, na comunidade São José, em Aparecida. Hoje nós vamos falar do terceiro mandamento, né? O terceiro mandamento a gente pode lembrar lá dos judeus, né? Os judeus guardarem o sábado, tá? Porém, Jesus, como a gente viu no Evangelho, o Evangelho relata numerosos incidentes em que Jesus é acusado de violar a lei do sábado. Mas Jesus, o interessante é que Jesus nunca profanou a santidade desse dia. Dá-nos como autoridade sua autêntica interpretação. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Olha que interessante, tá? Movido de compaixão, Cristo se permite no dia do sábado fazer o bem, de preferência ao mal, salvar uma vida, de preferência a matar, né? Então foi por isso que Jesus foi assim, blasfemado, foi criticado na época, né? Porque ele fazia o bem, porque ele salvava a vida no sábado. E nós somos convidados também a trabalhar no sábado para o bem comum, para o bem de uma sociedade, tá? E Jesus, ele vai nos dar o dia do Senhor, como a gente vai ver logo agora, né? Que os próprios salmos diz: este é o dia que o Senhor fez, exultemo-nos e alegremo-nos nele. E Jesus vem dar para nós o dia da ressurreição, a nova criação, tá? Ou seja, o dia em que nós já antecipamos a nossa entrada no céu, o dia da ressurreição de Cristo, o dia da salvação, né? Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana, enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra o primeiro da criação, né? Enquanto o dia da ressurreição lembra o primeiro dia da criação, ou seja, Deus criou o mundo, criou tudo, né? Em 7 dias. O primeiro dia da criação é lembrado no domingo. E nesse primeiro dia da criação, Jesus Cristo nos dá o dia da ressurreição, que é o domingo. Enquanto o 8º dia, que segue ao sábado, significa a nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo, para os cristãos, ele se tornou o primeiro de todos os dias. Para nós é o primeiro de todos os dias, o dia da ressurreição, o dia da Páscoa. O domingo, a plenitude do sábado. O que é isso? O domingo se distingue expressamente do sábado. É um dia diferente do sábado, ao qual se sucede cronologicamente a toda semana, e cuja prescrição ritual substitui para os cristãos. Leva a plenitude na Páscoa de Cristo, ou seja, a ressurreição de Cristo, a plenitude, a verdade espiritual do sábado judeu, e anuncia o repouso eterno do homem em Deus. Olha que maravilha! É o domingo, anunciando o repouso eterno do homem em Deus, anunciando a nossa vida na glória, tá? A celebração do domingo observa a prescrição moral naturalmente inscrita no coração do homem e de prestar a Deus um culto, né? A celebração do domingo é nosso celebrar um culto que seja exterior, né? Nosso corpo tem que celebrar. As pessoas têm que ver, né? Sendo assim, ele tem que ser visível. Esse culto do domingo, a celebração do domingo, ela tem que ser pública e regular sob o signo de seu benefício universal para com os homens. A Eucaristia dominical, né? A celebração dominical do dia e da Eucaristia do Senhor estar no coração da vida da igreja. Olha que linda! É o amor, né? A Eucaristia dominical é o amor, é a ressurreição.
ela está no coração da igreja. O domingo, o dia em que a tradição apostólica se celebra o mistério pascal, deve ser guardado em toda a igreja como dia de festas, de preceitos por excelência. Olha que maravilhosa, olha que maravilha. É um dia de festa e preceitos por excelência. Igualmente, o domingo nós temos os dias santos, como por exemplo, o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo, a Epifania, o dia, a Epifania da Ascensão e do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, o dia da Santa Maria, Mãe de Deus, de sua Imaculada Conceição e Assunção, de São José, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e por fim, por todos os santos, dia de todos os santos, né? Então esses dias é um dia de festas de preceitos por excelência, assim como a celebração dominical do dia e da Eucaristia do Senhor. Tá bom? Bom, e aí nós podemos observar a obrigação do domingo, né? Não só o domingo, né? Mas vamos lá. O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor aos domingos e nos dias de festas, de preceitos. Aos fiéis têm obrigação de participar da missa. Então, aos domingos, o dia do Natal, o dia da Virgem Maria, o dia da Epifania, dos apóstolos Pedro e Paulo, não é? Pedro e Paulo, o dia de todos os santos, nós somos obrigados a participar, né? Conforme o mandamento. Bom, satisfaz ao preceito de participar da missa quem assiste à missa celebrada segundo o rito católico, no próprio dia de festa ou à tarde do dia anterior. O que é isso, Anderson? O catecismo está falando que, veja bem, domingo eu sou obrigado a ir na missa, porque é um dia de preceitos, né? É um dia de festa por excelência, não é isso que fala aqui? É um dia de festa de preceitos por excelência, eu sou obrigado, como os dias santos. Mas vamos imaginar que domingo que vem eu tenho que trabalhar, eu não vou poder participar da missa, tá? Ou vou ter que viajar, estarei em viagem, ou tem uma justificativa plausível. Então o que eu faço? A igreja permite que no sábado anterior, à tarde do sábado anterior, eu possa participar da missa e celebrar a missa de domingo, né? Ou da festa. Tá bom? Então a igreja permite, ó, se você for viajar, for trabalhar, vá na missa no sábado à tarde. Ou na festa, né? Vamos supor, dia de Natal. Você não pode? Vai na missa no dia 24 à tarde. Tá bom? Então, está aí uma abertura para a igreja, um olhar de misericórdia da igreja. A Eucaristia do domingo fundamenta e sanciona toda a prática cristã. Por isso, os fiéis são obrigados a participar da Eucaristia nos dias de preceitos, e a não ser por motivo muito sério. Por exemplo, uma doença, que eu tenho que cuidar de um bebê, tenho que trabalhar, né? Vou estar numa viagem, estarei viajando nesse dia por todo, tá? Então tudo bem. Isso aí você não é obrigatório nessas condições. Ou aqueles casos que a pessoa é dispensada, ela conversou com o padre já dispensou de participar da obrigação do domingo, tá? Agora, a pessoa que não tem justificativa nenhuma, faltar à missa nas festas santas ou nos domingos, é um pecado grave. Ela está com um pecado grave. A participação da celebração comunitária da Eucaristia Dominical é um testemunho de pertença e fidelidade a Cristo e à sua igreja. Então, quando você vai à missa, respeita os domingos, né? Respeita os dias santos, é um testemunho de pertença e fidelidade a Cristo e à sua igreja. Por falta de ministro, Anderson, veja bem, na minha comunidade só tem missa de 15 dias, uma vez no mês, tá? Tudo bem. Eu sou obrigado a participar da celebração da palavra? Não somos obrigados a participar da celebração da palavra, tá? Porém, a igreja orienta a participarmos, né?
ela orienta os fiéis a participarem desses momentos, tá? Mas obrigado nós não somos, ok? O dia de graça é a ininterrupção do trabalho. Como Deus descansou no sétimo dia, depois de toda a obra que fizera, a vida humana é ritmada pelo trabalho e pelo repouso. Você trabalha e tem repouso, não é isso? Tá? A instituição do dia do Senhor contribui para que todos desfrutem do tempo do repouso e de lazer suficiente que lhes permita cultivar sua vida familiar, cultural, social e religiosa. Então esse tempo não é um tempo de desordem. O domingo eu vou fazer o que eu quero. O feriado de Nossa Senhora da Conceição aqui na minha cidade, vou fazer o que eu quero. Não. É um dia de cultivar a família, cultivar a vida cultural e a vida religiosa, não é? Não é sair de qualquer jeito, como a gente vê aí acontecer muito comum. Durante o domingo e os outros dias de festas e preceitos, os fiéis se absterão de se entregar aos trabalhos ou atividades que impeçam o culto devido a Deus. Não é só o trabalho, então no domingo eu não vou trabalhar. Tudo bem, né? Você está respeitando o catecismo, mas também de outras práticas que impedem, né? Então, domingo e esses dias, o dia de graça, né? Dia de graça é para eu viver conforme o dia de graça, tá bom? Os cristãos que dispõem de lazer devem lembrar de seus irmãos que têm as mesmas necessidades e os mesmos direitos, mas não podem repousar por causa da pobreza e da miséria. O que é isso? Veja bem, eu vou no shopping, eu vou no parque, né? Eu vou no circo, vou no cinema, né? Estou gozando desses momentos. É permitido. Agora, eu tenho que lembrar dos meus irmãos que estão trabalhando para eu estar lá, né? Então, rezar por eles, né? Ter um momento por eles, lembrar desses irmãos. O domingo é tradicional consagrado pela piedade cristã, as boas obras e os humildes serviços que carecem os doentes, os enfermos e os idosos. É o dia de cristão, né? É o dia de aproximar dos nossos irmãos. Santificar os domingos e dia de festa exige um esforço comum. Cada cristão deve evitar impor sem necessidades a outrem o que impediriam de guardar o dia do Senhor, né? Então eu não tenho que impedir o meu irmão de guardar o dia do Senhor. Assim como eu quero ter o dia do Senhor, eu também tenho que oportunizar o meu irmão. Quando os costumes, esporte, restaurante, necessidades sociais, né, serviço público e etc., exigem de alguns um trabalho dominical, cada um assume a responsabilidade de se encontrar um tempo suficiente de lazer. Os fiéis cuidarão com temperança e caridade de evitar os excessos e as violências causadas às vezes pelas diversões de massa, tá? Então, olha bem, eu estou num show, diversão em massa. Eu tenho que pensar no bem comum. Eu tenho que respeitar o bem comum, né? Dentro do respeito à liberdade religiosa e ao bem comum de todos, os cristãos precisam evitar esforço no sentido de que os domingos e dias de festas da igreja sejam feriados legais, tá? Então, preferencialmente que sejam feriados legais. Então, precisamos que as autoridades olhem para isso, tá? Que sejam dias que nós possamos dedicar à igreja, dedicar a Deus, dedicar àqueles santos. Amém? Então, assim nós fechamos o terceiro mandamento, tá? Vimos aqui o terceiro mandamento e podemos agora viver esse terceiro mandamento, correndo dos pecados graves, tá bom? Eu peço a você, novamente, que compartilhe esse vídeo, né? O intuito é evangelizar, me ajude a evangelizar, aproveite para evangelizar os seus familiares, curta esse vídeo, se inscreva no canal, isso é importante para mim, é importante para eu avançar para mais pessoas, tá bom? Evangelizar mais pessoas. Esse canal, ele é o intuito somente de evangelizar, tá bom? Fica com Deus e que Deus nos abençoe. Amém?